Olá pessoal, tudo beleza? Vamos hoje fazer aqui o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o menor número que é múltiplo de todos eles, no caso, diferente de zero, né? Maior que zero. Por exemplo, calcule o MMC, mínimo múltiplo comum, dos números 2, 5, 10, 15, 20. Então, o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou decompor esses números em fatores primos. Vou dividir ele por fatores primos. Aqui, linha, aqui, né? Nessa coluna aqui, vou pôr só o número primo. Quais são os números primos? O primeiro número primo é o 2. Depois é o 3, depois é o 5, o 7, o 11. E assim por diante, né? Números primos são números que só tem dois divisores. Então aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum disso aqui, ó. Então, o experimento com 2, como tem par aqui nessa linha, vou pôr 2 aqui, ó, e vou dividindo por 2 o que eu puder dividir, que dá uma conta exata, né? Se eu dividir 2 por 2 dá 1, abaixo, não dá uma conta exata, eu abaixo aqui, né? Dá para dividir, eu divido. Se for par, dá para dividir, se não for par, ele não dá exato, né? Então dividindo por 2 deu isso aqui. Tem par aqui aí, então quando não der aqui eu repito, né? Aqui é 15, e aqui se eu dividir por 2 dá 5. Bom, aí por 2 não dá mais, porque não tem mais par aqui, mas dá por 3, porque o 15 dá para dividir por 3. Então aqui eu repito, 1, aqui eu repito. Se eu dividir por 3 dá 5 e dá 5. Não dá mais para dividir por 3, só tem 5 aqui, né? Vou dividir por 5. Aqui eu repito, dá 1, se eu dividir 5 por 1, né? Se eu dividir 5 por 1. Aqui eu faço a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum vai ser igual a 60. Por exemplo, fazer uma conta aqui. Eu tenho 2 terços, mais 4 quintos, e mais, vamos supor aqui, 9 oitavos. Essa conta de mais aqui, ó. Eu não posso somar ainda isso aqui. Eu tenho que deixar o mesmo denominador aqui. Então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, 3, 5 e 8. 3, 5 e 8, eu vou tirar o mínimo aqui, né? Então aqui dá por 2, aqui não dá, é ímpar, né? O 8 vai dividir por 2, dá 4. 2, repito, e aqui dá 2. 2, 3, 5 e aqui dá 1. Vou olhar para essa linha aqui, não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3. Por 3, dá 1, repete o 5 e 1. Dá por 5, 1, 1. Faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 24, vezes 5, 120. Então o mínimo nosso aqui, nosso mínimo aqui é 120. O 120 é o nosso denominador comum. Então isso aqui eu posso pôr 120 aqui, ó. Vou pôr aqui embaixo para fazer a conta, né? Pôr aqui embaixo ele aqui, para me continuar a continha aqui. Então 120 é o nosso mínimo múltiplo comum. Então, o que eu faço aqui? Eu divido pelo denominador 120 e vou dividir por 3. Se eu dividir 120 por 3 dá 40. O que der aqui eu multiplico por 2. Ó. 120 dividido por 3 dá 40, vezes 2, 80. 120 dividido por 5 dá 24, vezes 4, 96. 120 dividido por 8 dá 15 vezes 9. 15 vezes 9, 135, né? Então isso aqui vai dar, isso aqui embaixo vai dar 120, né? Por sinal de igual aqui mais no jeito aqui, né? Fazer uma coisa certa. Então aqui, sinal de igual aqui. Então o nosso denominador é 120. E vou somar aqui, que agora já posso somar. 80, 96, 135. Então aqui vai dar 11, vai 1, 9, 18,
21 vão 2, né? 311. Acredito que aqui não dá para simplificar, né? Fica assim mesmo. Então essa é a nossa resposta, de 311 120 avos, certo? Se desse para simplificar, acredito que aí não... Vamos ver se está certo nessa conta aqui. 6 e 5, 11 vai 1, 9, 18. 2. Acredito que essa conta esteja certa, correta, ok? Tchau, até a próxima.